Saúde física, mental e espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, esse podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e estarei com você aqui para esse bate-papo diretamente dos nossos estúdios aqui em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. Mas antes, não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o seu like, o seu joinha logo agora de cara no comecinho, que isso ajuda o algoritmo a entender que esse nosso episódio é relevante e entrega o conteúdo para cada vez mais pessoas. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E no episódio de hoje do nosso podcast Guia Mais Saúde, a gente vai conversar sobre um tema essencial para todas as fases da vida. Eu estou falando da medicina da família e a importância da prevenção na saúde. Quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto é a médica da família e comunidade, doutora Rosenilde Fachin. Para mim, já vou avisando que a doutora Rose é a Rose, uma querida amiga, uma pessoa que é muito especial para a gente e que vai trazer um pouco da sua experiência aí nesse cuidado integral de crianças, adolescentes, adultos e idosos com um olhar atento para a prevenção. Ela realiza aí esse acompanhamento de rotina e vai contar para a gente como é que é esse trabalho. Mas primeiro quero agradecer, né, a sua presença com a gente aqui nos nossos estúdios, dizer que você é muito bem-vinda, viu, doutora Rose? Bom, eu que agradeço, né, de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho, né, com o nossa rotina. Com certeza. Agora, Rose, já vamos começar então trazendo um conceito para quem nos acompanha. O que que vem a ser a medicina de família? Bom, medicina de família, a especialidade é, né, medicina de família e comunidade. Então, é uma especialidade médica que tem como objetivo o cuidar do paciente em todas as fases da sua vida. Então, é uma especialidade que ela olha desde da gestante, quando esse ser humano nasce, até todos os processos, né, da sua vida, até envelhecimento e aí a sua finitude. Então, ela tem este olhar de cuidar do ser humano em todas as suas fases e um olhar integral, né, uma gestão de cuidado em saúde. Agora, é importante, a gente estava conversando aqui nos bastidores a respeito dessa conexão que se cria, né, entre esse profissional e os pacientes, a família como um todo, né? Porque é importante ter essa confiança de falar assim, ah, eu tô com uma dúvida em tal coisa e eu quero poder contar com esse profissional. É esse o profissional? É esse o caso, Rose? O profissional, ele é um profissional completo, né, então ele vê o paciente como um todo. E é o que transmite sim, né, uma segurança para o paciente em falar assim: "Este é o meu médico". Então, independente da situação que ele esteja passando com o teu quadro psicológico, de saúde integral, né, como um todo, ele vai querer tirar uma dúvida, ele vai querer conversar com o médico que ele pode chamar de seu. Então, o médico de família, ele vai ter uma resolutividade de sintomas, né, num contexto geral, em torno de 75 a 80% das principais queixas dos pacientes. Algumas, né, esses 20% que fica, a gente acaba o quê? Referenciando para o especialista, mas não perde o contato com o seu paciente. Faz o acompanhamento, vamos dizer assim, em conjunto. É mais ou menos isso. Isso. Agora, como é que funciona essa abordagem para esses pacientes e quais os principais benefícios, né, de saúde para essa família, para todos? Bom, a partir do momento que a gente parte do que eu tenho um médico que ele me conhece desde, né, de alguma data específica. E ele acompanha, né? Acompanha as minhas fases, acompanha quando era pequeno, acaba voltando, sabe? Quando tinha o médico, algum tempo atrás, né, que o médico ia na casa, acompanhava toda a família. Ele acaba sendo, não é uma especialidade nova.
tá? A gente passou por um período que ele ficou, né, dividido por partes, né, as especialidades. Então é como uma retomada, né? A gente está retomando o quê? O médico que ele vê o paciente como um todo. E o ver como um todo, esse paciente, ele vai ver o quê? Bom, eu posso contar com ele, independente da queixa que eu tenho, em todas as fases que eu estiver. Estou criança, adolescente, jovem, adulto, no processo de envelhecimento, a mulher passando do processo de climatério. Então, é o quê? É este acompanhamento, este gerenciamento de cuidado. Então, você tem um profissional que você tem uma confiança, tá? E aí, o profissional ele vai falar assim: olha, aqui, então, se necessário for encaminhar para o especialista e os dois juntos fazendo cuidado daquele paciente. Que bacana. Inclusive, você estava contando para a gente a respeito da sua experiência na rede de saúde pública, né? Porque foi onde você fez sua residência. Você pode contar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência? Bom, a residência médica, né, ela ocorreu, então, na unidade básica de saúde de família. Então, é onde a gente tem o quê? A nossa principal atuação, tá? Então, se a gente for trazer, a nossa formação, tem todo esse olhar, né, voltado para a unidade básica de saúde da família no sistema público de saúde. Então, ali a gente consegue, ter uma população que a gente divide, né, por uma região, e você acompanha de perto aquela população, né. Então tem um atendimento multidisciplinar, onde a gente tem enfermeiro, tem o médico, tem o dentista, tem o fisioterapeuta, o assistente social, que está responsável pelaquela área. Então, assim, você consegue ter este atendimento, né, e vai levantando o que aquela área tem de problemas mais específicos, o que que tem de instrumentos ali que a gente pode trazer para benefício daquela população. Então, é o local onde a gente faz a nossa formação. A gente sabe que cada caso é um caso, cada atendimento é individual, mas, até que ponto, esse olhar mais apurado pode identificar aí a interferência de determinada situação que está acontecendo dentro dessa casa, dentro dessa família, na saúde do pai ou na saúde da mãe, né, como é que é isso? É muito bacana, na verdade, se a gente for trazer, porque quando você faz o acompanhamento da família, você consegue identificar, fatores, né, que pode estar ocasionando o adoecimento. Você vai vendo a personalidade, você vai vendo o contexto onde que está inserido, você vê o olhar do filho, o olhar da mãe, o olhar do pai, e nesse contexto você vai cuidando da saúde dele, saúde física, emocional, né, então assim, é o cuidado integral. Então eu não vou cuidar somente daquela parte que ele está me falando, é o ser humano como um todo e onde ele está inserido, na família, né, naquele contexto que ele está inserido. Quer dizer, de repente tem alguma situação ali muito pessoal, esse pai estava dizendo aqui né, no intervalo, perdeu o emprego ou está abusando do álcool, isso pode ocasionar, por exemplo, um problema na saúde, mental da família como um todo, né, porque, eh, São, né, situações que a gente, né, não espera, mas são as dificuldades que a que vida pode acontecem, né. proporcionar. E até o que a gente estava conversando aqui um pouquinho, às vezes o homem ele tem uma dificuldade de expressar e cuidar da saúde, né. Então, assim, como chefe de família, se ele vai numa consulta junto com a esposa, às vezes ele tem dificuldade em expressar o que ele realmente está sentindo. Ou a esposa, ela toma toda a consulta, né, ela que fala por ele, Tem isso também, né. justamente, né. Porém, se eu tenho uma confiança e tem acontecido, sabe, aí ele chega assim: "Doutora, você que tá atendendo minha esposa, né, e ela falou que é pra eu vir aqui falar com você". Isso é bacana, sabe. Então, assim, vai lá naquela médica, porque, ela vai conversar com você e vai te ajudar.
Quer dizer, tem toda uma questão da confiança. Agora, a prevenção é um dos pilares do seu trabalho, né. Eu queria saber quais são os exames de check-up que são essenciais para todas as idades, Rose, tem isso? Assim, a gente tem o quê? Os de rotina básica, né, então é importante eu ter um hemograma, né, eu consigo ver ali como está, né, um quadro de saúde, falo que o hemograma ele te apresenta, né, a carta de entrada do paciente. Mas é importante o quê? A gente vê perfil lipídico, vê o colesterol, e aí a gente vê não somente, né, o exame em si, mas eu vou ver qual que é o biotipo, né, da pessoa, né, se Uhum. está acima do peso ou não, como que tá a questão de sedentarismo, atividade física, rotina dela, e se ela vai trazer alguma queixa, né. Então assim, existe os exames básicos, né, a parte de hemograma, colesterol, triglicérides, hemograma a glicemia, né, que a gente vai estar fazendo, mas é importante o quê? A gente fazer sempre ver se tem alguma queixa a mais. Tipo assim, quem é que está cozinhando lá na sua casa? É o senhor ou é a sua Como que esposa? é a sua Né, rotina? quem é que está pesando a mão no sal aí, que essa pressão está um pouquinho mais Mas alta? é entender essa rotina. É, né. É, Às vezes a família até nem come em casa, né, porque é tão doido a nossa vida, eu né. falo Eh que a anamnese, né, que é o que eu parar um tempo para conversar com esse paciente, ver a história dele e fazer as perguntinhas-chave, a gente entende o contexto. Hoje, por exemplo, eu atendi um músico. hum, E aí, obeso, hipertenso, eu falei: "Doutora", eu falei: "Então, né, você trabalha quantas vezes na semana?" "Em 5 vezes na semana", que ele dorme tarde. é, aí já Então, desregra assim, tudo, né. como que como que vai ficar todo o outro contexto, né, de hipertensão, o alimentar bem, no horário, atividade física, mas dentro daquele contexto dele, eu vou pedir os exames e vou ver como que eu posso ajudá-lo. Por quê? Ajustar, né, essa rotina, talvez. Porque o ganha-pão dele é ser músico, Uhum. E a né. gente sabe que a privação de sono é um dos grandes É um dos problemas, né. grandes problemas e assim, hábitos também junto, né. Aí se vem o cigarro, se vem a bebida, porque tá na Tá na noite. noite. Então assim, ai aí, né, "Ai doutora, passou dos 30 anos já não é mais não é mais a mesma coisa, né". Falei: "Não é, né, depois dos 30 o nosso metabolismo já é diferente. A gente entra num processo de desenvolvimento, crescimento das células até Tudo os muda, 30. né. Depois dos 30 a gente já começa a entrar num processo de envelhecimento. Digestão é totalmente diferente, né". Tudo muda, né, tudo muda. Oh, meu Deus, os hábitos. Saudade, viu. Agora, Rose, muitas doenças crônicas aí, como a hipertensão, a diabetes, elas poderiam ser evitadas com hábitos mais saudáveis, né. Como gerenciar isso tudo dentro da família, nesse contexto que a gente está falando aqui, dessa loucura, a gente sabe que, né, tem gente que acorda muito cedo, dorme muito tarde, não tem tempo de comer, para ali na esquina comer um salgadinho. É difícil demais colocar essa Então, regra aí, é estabelecer uma rotina difícil, saudável? é difícil, mas não é impossível, É verdade. né. Então, assim, primeiro de tudo, eu preciso saber, principalmente doenças crônicas, né, diabetes, hipertensão, tem o fator genético. Você tem uma predisposição a ter? Ah, pai, mãe, família paterna. Então a gente sempre faz isso na pergunta na anamnese, né. Você tem essa predisposição? Como estão os seus exames? Aí a Uhum. gente começa a conversar, né. Então eu tenho que pacientes jovens que estão no sedentarismo, estão nessa vida que é a alimentação, né, o mais prático, o mais rápido, e que tem a predisposição. Então, É. tá abrindo um quadro do quê? De diabetes mais precoce, obesidade, dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides alterado. E aí eles se deparam, né, falam assim: "Nossa, já?" Pois é, e às vezes adolescente, né, com Então, e com aí essa vai o que é a nossa função, né. mas é muita tela?
Tem essa influência? Tem também. Né? Hoje Porque a gente tem um antigamente, bombardeio da tela, né? antigamente a gente falava assim, ai, porque fica todo mundo em volta da televisão e não sei o que, mas antigamente ficava em volta da televisão, assistia umas bobagenzinhas lá, mas pelo menos conversava, né? Agora, até a Agora você tá atividade, único ali, né? é, Só a você. atividade física é toda ali na tela para as crianças, e às vezes o pai reclama, mas o pai briga com o filho e também sai dali e vai para a tela. Pois é, a gente tá passando, a nossa geração tá passando por isso agora, né? Essa questão das telas, eh, e você acaba tendo que a família, para o adulto também gerenciar isso, ele se encontra numa dificuldade, porque a infância dele não foi com tela, a adolescência dele não É, foi com tela. é novidade para ele. Também é novidade, É. né, e é novidade para o adulto ter esse bombardeio de telas de informação e, ao mesmo tempo, ele tem que educar os filhos dele e os adolescentes quanto a isso também, e Aí o pai tá gerenciar. lá na mesa do almoço lá, ó: "Ô guri, larga esse telefone aí", "Mas pai, o senhor também tá". É Né, mais ou e menos aí isso. é mais ou menos, mas o que que a gente precisa? A gente precisa entender o quanto aquilo está comprometendo a sua qualidade de vida. Estou deixando de comunicar com a minha família, estou deixando de ter momentos preciosos com a minha família, com as pessoas que eu amo, por conta da tela? É, e observar também, Sabe, então né, o tudo é outro. reflexão. Uma coisa muito importante que eu tenho ressaltado, o quê? O quanto que a tela ela atrapalha se eu não colocar um limite de Hum, horário, né. Então, assim, o sono, por exemplo, interfere muito. Dentro da A gente fala higiene do sono, sim. né, eu tenho que tirar as telas, seja computador, seja celular, seja TV, em torno de 1 hora, 2 antes de eu deitar, porque a luz branca, ela estimula seu cérebro. E aí pode ser um dos causadores da insônia. E nesse momento a produção tá ouvindo tudo isso e pensando: "Meu Deus, eu preciso mudar meus hábitos". Né, então Tenho assim, certeza que sim. Agora o envelhecimento saudável é um grande desafio. Quais os cuidados os idosos precisam ter para manter uma boa qualidade de vida e também a sua independência, doutora Rose? a população ela está envelhecendo, porém eu preciso por isso que é bacana o quê? Eu preparar o adulto jovem para ter não só o adulto jovem, né, mas eu ir trabalhando na criança, adolescência, para ter este envelhecimento saudável. Longevidade com saúde. Porque assim, se eu for começar a pensar lá na frente, eu perco o time de algumas coisas. Então, eu preciso fazer um diagnóstico precoce, eu preciso, eu tenho tendência, eu tenho diabetes, eu preciso entender o que é o diabetes, ou pegar lá no começo, onde que está o começo da obesidade, o começo da uma alimentação irregular, do sedentarismo, para que a hora que eu chegar no envelhecimento, eu tenha uma melhor condição de saúde. Então, o que que vai fazer eu ter um envelhecimento saudável? Começa hoje. Não começa quando eu for chegar Senão já Hum, não vai na no meio do senilidade. caminho vai. Então, como eu quero envelhecer? O como eu quero envelhecer depende de como eu estou vivendo hoje. O meu organismo, ele vai acumulando. Se eu estou bebendo, se eu estou fumando, se eu estou enchendo de alimentação que não é saudável. Eu costumo falar o seguinte: o nosso corpo, quando Deus criou, ele criou perfeitamente o nosso corpo, né? E aí, ele é o quê? Ele foi feito para movimentar. Ele foi feito para quê? Para ter alimento saudável. Ele não foi feito para ter alimento industrializado, né, cheio de conservantes. E isso, seu organismo, né, a gente vai passando por processo de transformação e tudo mais, evolução, mas o nosso organismo, ele não foi feito para isso. E a hora que ele não foi feito para ficar parado, ele foi feito para movimentar, e quando ele fica parado, ele começa a dar seus probleminhas. É igual equipamento que a gente não usa há muito tempo, né, aquela Sabe o que que eu bicicleta que está encostada lá, que você não olha, coloca um óleozinho nela, né. sabe o exemplo que eu uso? Hã, Homem tem um carinho pelo carro, tem. não tem? A gente Aham. pega uns, assim, que fala: "Meu", não trisca nele, né. Vou nem falar, vou nem comentar aqui. Então, eu gosto de trazer o exemplo do carro, principalmente quando eu falo com homens, tá. Por quê? O homem, ele cuida
de quando tem que fazer a revisão no carro. Cuida. Olha, tá Enlouquecidamente. chegando o tempo da revisão, da troca do óleo. Porque ele sabe que se não trocar o óleo, o motor vai fundir, vai dar BO. E se ele não trocar agora, compensa muito mais ele fazer a revisão do tempo em tempo, do que ele não fazer e deixar o problema acontecer, porque daí o prejuízo vai ser maior. A partir do momento que ele faz esse raciocínio para o corpo dele, ele começa a pensar diferente. Eu vou até pedir licença, viu, doutora Rose, pedir para nossa edição, quando for preparar os nossos shorts, deixar esse especificamente guardadinho para ele poder assistir depois. Eu fiz uma palestra no Novembro Azul, agora de 2024. E aí, um dos principais slides que chamou muita atenção foi quando eu coloquei o pulmão saudável e o filtro de ar do carro. Ai, ai, ai. O filtro de combustível e o seu fígado. Esses filtros a gente consegue trocar. Né? Um pulmão que ele recebe cigarro, fumaça por quantos e quantos anos, como que ele vai ficando? Aí eu tenho um pulmão saudável e um pulmão tabagista. Um fígado que ele processa todo esse metabolismo, né? Uma alimentação rica em gordura, em processados, né? Com álcool. Como que ele fica com o tempo? Então, a gente tem graus de esteatose, que é o acúmulo de gordura, né? Ali no fígado. Como que eu vou? É um tema que, na verdade, a gente brinca muito, mas traz uma seriedade para ele, na medida em que o homem ele costuma cuidar de todo mundo e olhar bem pouco para si mesmo, né? De repente, até naquele ímpeto de proteção, ele leva a esposa no médico, ele se preocupa com a saúde do filho, mas muitas vezes ele acaba deixando ele de lado. Ainda tem muito isso. Tem bastante, né? Ele assume a função de cuidador, de provedor do lar, né? Então ele tem aquele compromisso de eu sou a pessoa que cuida financeiramente, que protege, né? A mulher se sente segura, né? Sim. Com a presença masculina ali. Então ele tem essa questão, a figura desse suporte de pai, de esposo, né? E aí ele começa a sentir alguns sintomas. Ele tem medo. É, né. E na maioria das Só que vezes nem diz, né. eu preciso do quê? De descobrir no começo. E às vezes tem muitos homens que ele descobre, às vezes, uma doença mais grave e ele esconde. Não quer preocupar o restante da família, não quer levantar um alarme de repente. E assim, entrar neste contexto mesmo de adoecimento do homem, é importante a gente conversar com ele, entender onde é que ele está Uhum. inserido e tudo mais, sabe? Então, assim, o trabalhar prevenção e cuidado de saúde. Então, quando a gente fala, né, por que que o médico de família ele tem esse olhar de cuidado, né? O profissional de saúde, né, como um todo, ele deve ter esse olhar de cuidado, de prevenção, Sim. de acolher esse ser humano que está ali, que está num determinado sofrimento, né? Independente do caso que seja, mas eu descobri um diagnóstico. Às vezes eu dou um diagnóstico de diabetes. Aham. Tem paciente que fala: "Doutora, E não, e agora? sério? Não tem como não estar no pré?" Eu falei: "Não, é o diagnóstico". Porém, o que que eu gosto muito da palavra resiliência. Uhum. Depois que eu aprendi o sentido da palavra resiliência, a nossa vida, a gente vai passar por muitas situações. E aí, o grau de intensidade que você vai dar para a dificuldade, isso é individual. É individual, né. Então o que às vezes é muito difícil para mim passar por aquilo, para o outro não, para o outro vai ser mais fácil. Porém, o ser resiliente, você vai se deparar com aquele problema, com aquela situação que está acontecendo e que não tem como voltar atrás. Aconteceu, é fato, é aquilo. Uhum. Porém, o como que eu vou lidar com aquela situação? Estou com diabetes, tem como eu voltar ao diagnóstico?
Dificilmente, bem dificilmente. Porém, o que eu posso fazer agora, né? Então, você precisa entender o que é a doença para você entender a participação sua neste processo de cuidado. Ah, e aconteceu que eu estou com câncer ou uma doença. Ok, vamos ver qual é o processo, o que a gente pode fazer. Eu não dei uma sentença de morte, Uhum. mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para viver? O que eu posso fazer para deixar essa realidade? O que depende de mim para mudar? Para fazer com que eu atendo muitos pacientes na ortopedia, que eu trabalho na Santa Casa. Uhum. E aí lá a gente fica como horizontal clínico, né? Então, muitos pacientes jovens que se vê em cima de uma cama, preso ali, que não consegue nem ir ao banheiro, porque precisa. Muitos, doutora, eu falei, então, tem como voltar atrás do acidente? Não, aconteceu, é fato, é isso. Porém, o que eu posso fazer para melhorar a situação? Se você começar a ficar se martirizando, trazer a culpa, ou deixar a situação mesmo, né, mais Uhum. difícil, não vai te trazer benefício. E aí a gente começa a trazer o quê? A parte emocional mesmo. O como lidar com aquela situação. É complicado, né? Agora, já que você tocou nessa parte, né, do emocional, a saúde mental das famílias também exige aí um olhar mais apurado? Quer dizer, de repente, a mãe na casa anda quieta demais, ninguém reparou, porque está todo mundo ali na tela, né? E essa Uhum. mãe pode estar com alguma dor que ninguém sabe, e nem sempre essa dor é física, é a dor da alma, né? O que a gente chama de depressão. Existe, né, já aconteceu algumas vezes do que eu atender uma, 2 vezes o paciente, e aí depois, numa terceira consulta, desaba. Doutora, então, assim, é mais profundo, né. Então, isso é bacana, o processo de confiabilidade no profissional, Uhum. porque às vezes ele não vai trazer em primeiro momento, né, que tem um fator ali agravante, um fator psicológico, né, um fator mental, mas aquilo está manifestando no seu estado físico. Então, às vezes, o processo de adoecimento mental, ele tá te adoecendo no físico. E às vezes a queixa física chega primeiro, e aí depois você vai para o É, mental. depois que vai entender até o que está E como que acontecendo. tá esse contexto? Então, e assim, quando você faz o acompanhamento longitudinal, você percebe a pessoa, né? O contexto e algumas outras situações. Então, eh, eu sou muito realizada com o que eu faço, sabe? Esse olhar de cuidado, de poder estar ajudando e cuidando, né, de uma forma mais integral, um cuidado da pessoa, assim, sabe, como um todo mesmo. Você chegou aqui falando que depois que tinha, conhecido a palavra empatia, seu olhar tinha mudado. Na verdade, eu duvido que você tenha conhecido essa palavra há bem pouco tempo, viu, Rose? Te conhecendo como eu conheci, né, eu sei que já faz muito tempo que Vou você tem te essa empatia pelas contar, pessoas, vou te né. contar como que eu conheci a palavra empatia. Eu vou te falar se você vai saber dessa, hein, Vivi. Vamos lá. Antes de ser médica, eu sou enfermeira. Ah, sim. E eu comecei na enfermagem com 16 anos. Nossa, que jovem. Pois é. E eu conheci a palavra empatia quando eu cursei o curso de enfermagem. Lembro até hoje, a professora Dulce, exemplo de mulher para mim. Quando ela falou empatia pelos pacientes, aquilo assim, eu falei, né? E em mim despertou isso, o colocar-se no lugar do outro. Quando eu fui fazer medicina, isso aflorou, né? E eu pude ver o quê? O quanto que a enfermagem, a Rose, pôde agregar na formação de médica. E aí, o quê? Ter esse olhar, ter um olhar de cuidado, ter um olhar mais completo, ter um olhar de e se for eu, né, no É. lugar do outro. E eu estava vendo um vídeo esses dias que aí onde entra uma outra questão.
que entra a questão da espiritualidade. A partir do momento que eu creio que existe um Deus maior do que eu, ele é o criador de todas as pessoas. Então, eu sou igual a você, igual a eu, igual a todo mundo. Não me diferencia aos olhos de Deus eu ser médica ou eu ser, né, gari, eu ser faxineira. Não. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Hum. E eu estou aqui na função de médica para cuidar. E a partir do momento que eu olho para frente e vejo aquela pessoa como eu, Uhum. e se for eu ali? E uma outra coisa que aconteceu comigo, que favoreceu, e eu fico, às vezes eu penso, né? Eu falo assim, poxa, Deus foi permitindo situações na vida, né? A gente vai crescendo, vai passando umas dificuldades, perdas, internação, mexer com o paciente, né? Pessoas que você ama que adoeceram, partiram. E aí você fica um pouco mais sensibilizado a lidar com o adoecer, com Com o a dor do processo outro, de né? sofrimento do outro. Você ouve, né, o outro. Tem horas que eu falo assim: "Eu já estive nesse lugar verdadeiramente", né, eu já passei por aí. Então, um olhar de cuidado, né. É, a E sua história de vida te trouxe essa experiência, então é isso. uhum, também. Tá certo. Agora eu achei bacana você falar dessa questão da espiritualidade, e eu queria que você falasse também qual que é o papel importante da espiritualidade dentro dessa família e dentro desse contexto de tratamento. Porque tem muitos colegas da medicina, muitas outras pessoas, vamos dizer assim, céticas, que não misturam ali a medicina e a experiência religiosa, mas eu tenho certeza que você não é, esse tipo de profissional. Qual que é o papel dessa espiritualidade dentro desse contexto? Quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está falando de religião, Sim. né. Então, assim, às vezes até o termo, né, assusta, assim: "Ah, vai começar a falar de religião". Não, espiritualidade é eu saber da religiosidade daquela pessoa. Por quê? Até mesmo na minha anamnese, quando eu vou ter meu primeiro contato com o meu paciente, eu pergunto para ele qual é a sua religião. Por quê? Porque dependendo da religião, tem a forma como pensa, a forma de práticas, ou até mesmo se ele não acredita. Então, formas até mesmo de como que eu vou abordar o processo de adoecimento com ele e a forma de enfrentamento. E aí, assim, alguns estudos, né, têm trazido muito essa pesquisa da espiritualidade. Uma pessoa que ela é mais espiritualizada, que ela acredita, né, num Deus superior e a forma de enfrentar, perdoar mágoas, tristezas, os problemas, o luto. Então, o processo de crença dela, ele é valorizado. E aí, o como enfrentar isso, como passar pelas dificuldades. Então, trabalhar esta espiritualidade no processo de saúde e doença é importantíssimo. É importantíssimo para a gente até ver o quê? A forma como ele lida com as situações da vida, se ele é uma pessoa mais espiritualizada ou não. É, um paciente que tem fé e um paciente que não tem essa prática, que não acredita, quer dizer, a gente pode dizer que tem recuperações diferentes aí? Não pela espiritualidade ou pela fé em si, mas pela crença, pela maneira positiva como essa pessoa A gente pode reage? ver a forma dele lidar com as situações do dia a dia, né. Então, assim, vamos colocar uma pessoa que ela acredita que aqui é passagem, Uhum, que a morte ela vai chegar para todo mundo. E a hora que ela chegar, eu vou estar feliz, porque ele descansou, chegou o momento dele. Então, o não ter um medo de passar por aqui. uhum. Mas isso depende do seu processo, e o processo de um é diferente do processo do outro. E às vezes o luto numa mesma família, cada um Lida de uma lida de uma forma. forma, né. E aí a questão vem do quê? O que eu acredito?
E às vezes até a forma como eu acredito, mas a hora que eu vivo é diferente. Porém, se eu acredito, às vezes, né, nessa passagem, fica mais leve. Eu não acabo liberando tantas o nosso bombardeio de hormônio, sabe? Uhum. Quando eu trago sentimentos de culpa, quando eu trago sentimentos de raiva, o não perdoar, sabe? Sentimentos que te causam muito desconforto É o corpo falando mais uma vez. e ele adoece. Então, isso, né, por isso que muitos, né, na parte religiosa, espiritual, a questão de você não guardar mágoas, você não guardar rancor. A gente precisa aprender, porque adoece. Não é Adoece. só da parte espiritual, da parte psicológica também, a Adoece gente o pode corpo e a dizer isso, alma, né? né. Então, assim, por isso que a espiritualidade, né, como você lidar com as situações, e isso é individual. Então, assim, eu como médica, profissional da saúde, eu tenho a minha, e eu não posso, eh, interferir, querer que, né, o meu paciente acredite no que eu acredito. Não, eu Uhum. preciso respeitar a espiritualidade dele. Se ele acredita, se ele não acredita, se ele é de religião tal, ok. Eu estou respeitando a religião do meu paciente. Isso é ético, né? Sim. A partir do momento que eu vejo o como ele lida, né, com determinado e qual é a religião dele, a gente pode estar trabalhando com isso como uma ferramenta a seu favor, né? Então, é importante a gente ter essa espiritualidade também no conduzir aí da saúde física e mental. Pois é. Agora, Rose, a gente, passou aí por um momento muito difícil, né, no finalzinho aí de 2020, 21, ainda uns resquícios da pandemia do Covid-19. O que que isso trouxe para você de lição e o que que você tem visto entre, os seus pacientes, a respeito de uma mudança de comportamento ou não? Ou teve naquele momento e já se perdeu? Bom, aí são 2 contextos, né, tem o contexto pessoal do Covid-21, Covid-19 e o contexto profissional, né. Então foi um ano que a gente costuma falar assim, né, antes da pandemia e depois da pandemia. Foi um divisor de águas. Então a gente teve onde muitas pessoas partiram, né, muitas famílias, ficaram com luto, com o trauma da perda, e a questão psicológica, parte mental, o quanto que ter ido para as telas nesse período de pandemia, né, que a gente ficou mais dentro de casa, Sim. e eu depois retornar, eu vejo ainda que é um processo que a gente está caminhando. Então, às vezes olha assim: "Nossa, nem parece que passou, né, que a gente viveu uma pandemia", Pois é, alguns praticamente 2 anos, mas a né. gente ainda lida, né, com algumas sequelas, algumas Principalmente de quem questões. perdeu, né, os entes, né. E aí fica nos processos de como lidar, né. Então o acumular o trauma, né. Então a gente Uhum. vê muito com profissionais de saúde que estiveram à frente de Na linha. cuidados, né, na linha de frente. Vira e mexe, é constante nas consultas trazer a memória de como que foi passar pela pandemia. E como que teve, né, aí eu tive perda, aí eu fiquei doente tantas vezes, eu internei, depois do Covid eu tive tais sequelas, né, ou seja respiratória, ou Ainda seja tem muita reclamação disso, então, tem da a parte gente vê muita gente falando: ah, eu perdi muito da minha memória, né, não uhum, tenho mais a mesma disposição que tem, é antes", frequente, né, tem muito tem, ainda. e é frequente e ainda, né, a gente é algo novo, né, então os sintomas pós-Covid, né, tem uma gama aí. A maioria deles talvez até um pouco relacionados ao trauma, né, mais até será do que a parte física, ou tem um pouquinho de cada lado? Eu acho que na minha experiência, acaba sendo uma mistura. Tem a parte, saúde mental, mas também tem a parte física. Ficou, né. Uhum. Agora no seu dia a dia, Rose, quais são os erros mais comuns que as pessoas
cometem com relação à própria saúde que poderiam ser facilmente evitados? Dicas, né, que a gente Vamos pode lá. ver. As pessoas precisam de rotina. Rotina para acordar, horário para dormir. Ter um planejamento do seu dia a dia, né, então ter algo, né, para fazer. E alimentação, então equilibrar a alimentação, os excessos, né, então tudo que é excesso vai trazer um prejuízo, seja agora ou mais para frente. Hábitos saudáveis. O adolescente, o jovem, ele tá com o seu organismo a todo vapor, né, então ele não sente as consequências, né. Inclusive eu atendi essa semana um paciente que jovem, e ele abrindo quadro de, dificuldade respiratória, tal, e aí fez exame e veio com um processo inflamatório no brônquio, né. Aí Uhum. ele falou assim: "Então doutora, tem mais ou menos 1 ano que eu parei de fumar Vape. vape, narguile", e ele falou assim: "A conta chega, né". Eu falei: "A conta chega". Isso é sério, né, porque a gente tem visto E um aí mar de adolescentes fazendo porque acha que no usando. momento não vai ter uma consequência, né, então assim, o jovem, a personalidade dele, né, do jovem, do adolescente é um: "Ai, comigo não vai acontecer, comigo é diferente", né, ou é o risco, né. Mas é muito conversar. Então, dicas: tenha diálogo com uma pessoa que é de confiança, converse, né. Hábitos saudáveis, então colocar-se em movimento, fazer uma atividade física, alimentação saudável, evitar ou não fazer, né, o uso de tabaco, ter hábito de acordar, dormir bem, evitar telas, evitar o excesso, né, tudo que é muito excesso, ele vai trazer um prejuízo, e às vezes não vai ser agora, vai ser mais para frente. Então quando eu falo em envelhecimento saudável, eu tenho que pensar como está o meu hoje, para que eu possa ter um envelhecimento É, saudável. a gente está vendo aí a população com vivendo longos dias, né, perdi minha avó com um pouco mais de 100 anos, então quer dizer, a gente tem acompanhado que as pessoas estão vivendo mais, E mas é olha, importante saber que eu tem que trabalho no trauma, né, e aí, assim, a gente tem pegado os centenários. é, né. Tem, e não está sendo tão incomum. É verdade, a gente está vivendo mais, mas então fica aí essa responsabilidade com a gente mesmo, como é que eu quero chegar nessa velhice, né. Se eu quero chegar com alguém me carregando, ou se eu quero chegar com as minhas próprias pernas, Principalmente, né, eu né. preciso saber se eu tenho algum fator de risco de doença. Então, se a sua genética predispõe, eu Uhum. preciso cuidar. Se a sua genética predispõe, né, ou seja para um transtorno mental, ou seja para uma doença metabólica, alteração, doença reumatológica, eu preciso investigar. Eu tenho uma predisposição, Obser então faz o quê? Procure é. fazer seus exames de rotina para ver se está tudo bem. Se está tendo alguma queixa, hábitos saudáveis, né, então assim, às vezes a gente fala assim: "Ai, o fulano fumou a vida toda, não teve câncer, o outro que se cuidava da saúde, e aí morreu de câncer". Tá, mas aí qual que é o individual de cada um? É. É, a gente tem que fazer a nossa parte, de uma forma ou de outra, É né, você é ter o necessário, né. conhecimento, ir atrás e assim, as informações elas estão aí. Só que a tomada de consciência, a tomada de atitude, né, o trazer aquilo para sua vida, e aí é eu falo que é uma tomada de consciência de como eu quero estar. Outra coisa que eu coloco na consulta, e aí às vezes é bacana estar em família, né, ou estar com o marido, assim, Aham. quem vai tomar a atitude é você, não é a sua esposa por você ou você pela sua esposa. Quem vai tomar o remédio, e se não fizer, a consequência vai ser você que vai arcar no teu corpo. Então a tomada de consciência de um processo de saúde, né, de adoecimento, ele é individual. Tem que partir da gente, né. Mas também é importante a gente saber ouvir, né, doutora Rose, de repente aquele amigo, aquela amiga, aquele seu familiar que fala, né, parece o chato da história, mas não, né, tá querendo seu bem, então é importante que a gente Ter pessoas que
que você possa conversar. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Com certeza. Nossa, que bate-papo gostoso, nem vi o tempo passar, queria ficar aqui por mim, a gente ficava mais umas 2 horas papeando aqui, viu. Mas olha, muito obrigada, né, por ter topado vir aqui no nosso estúdio, né, falar um pouquinho a respeito de saúde da família e parabéns pelo seu trabalho, viu. Eu que agradeço, Vivi. Agradeço imensamente, de coração mesmo, sabe. Falo, né, o dia que você fez o convite, eu falei: "Ai, ai, ai, não tô conseguindo encaixar agora, mas eu vou". Porque é um meio de comunicação que a gente consegue chegar, né, a gente consegue chegar a muitas pessoas Com certeza. e ter o entendimento, né, ter esse olhar é bacana, é gostoso, né, e pode contar comigo, né. Obrigada, obrigada mesmo. Fica aí essa lição lindíssima hoje aqui a respeito de empatia, a respeito de cuidado com o próximo, a respeito de fé. Nossa, a gente falou muita coisa legal hoje aqui. Quero aproveitar e convidar aí as pessoas que nos seguem, né, para visitar também os episódios anteriores. A gente tem muito assunto bacana aqui. Lembrando que você pode fazer parte dessa produção, viu? Deixando aqui a sua sugestão nos nossos comentários, quais assuntos você quer acompanhar. Nosso programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. E eu encerro, então, agradecendo mais uma vez a doutora Rose e a você que esteve com a gente até aqui. Eu prometo voltar na próxima semana com mais uma edição do nosso podcast Guia Mais Saúde. A você, um forte abraço e até lá!